Olá! Começa agora o Tela 1 desta quarta-feira, dia 20 de junho. Confira agora os destaques dessa edição. Aumenta o número de devoluções de cheques sem fundo. Confira mais uma entrevista na série Pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E como são realizadas as convocações de mesários para as eleições. Eu sou Danilo Giorgetti. E eu sou Daiane Nogosek. E o Tela 1 de hoje está no ar. O número de cheques devolvidos cresceu no país. Um planejamento econômico bem feito pode evitar problemas com dívidas. Um levantamento divulgado hoje pela empresa de consultoria Serasa Experian mostra que no mês de maio houve um aumento na quantidade de cheques devolvidos no país. Esse aumento corresponde a 0,2 ponto percentual em comparação com o mesmo período do ano passado. A facilidade de parcelamento nas compras, a utilização de cheques e cartões de crédito tornam o endividamento ainda maior. A questão é que nem todo mundo está preparado para usar o crédito. Nem todas as pessoas sabem se planejar e acabam comprando um produto parcelado. De repente compra mais outro, mais outro e mais outro. Né? Compram vários produtos parcelados e parcelas pequenas. De repente estão com o orçamento comprometido porque há várias parcelas pequenas que, somando, comprometem uma boa parte do orçamento. O acesso fácil ao crédito que a economia oferece hoje, estimulada pela baixa taxa de juros, pelas várias modalidades de crédito e de consumo, faz com que a pessoa física ou a pessoa jurídica adquira bens, produtos e serviços que nem sempre ela tenha necessidade desse produto. Então isso faz com que ela aumente o quê? A inadimplência, por quê? Ela adquire algo que não precisa e adquirindo algo que não precisa compromete demais a renda. A renda comprometida faz com que ela não tenha capacidade de pagar. Então, geralmente a sequência é essa. Primeiro o cartão de crédito, depois do cartão de crédito o cheque especial. Quando o cheque especial está inteiramente tomado, ela parte para soltar cheques. E a maioria das vezes esses cheques são devolvidos. Para aqueles que estão com o crédito restrito ou querem organizar os gastos, uma opção é fazer um planejamento econômico mensal. A partir do momento que as pessoas sabem no que gastam o seu dinheiro, elas conseguem planejar o que elas podem comprar. Elas sabem quais as despesas que podem ser cortadas no caso de necessidades. Então, você sabe quanto você gasta de transporte, o quanto você gasta de alimentação, de lazer, e você precisar fazer algum corte, você sabe o que e como cortar. E quem tem dívidas ativas com o banco, a melhor saída é procurar uma renegociação. Os juros são acumulados e acrescidos, então geralmente ele começa com uma dívida pequena e se assusta quando procura o banco porque está com uma dívida enorme. Mas porque ele não procurou o banco antes e não fez um refinanciamento, uma composição. Quando ele procura o banco ele tem prazos aí de 6 a 60 meses, onde geralmente a taxa de juros é menor para o parcelamento do que da dívida em atraso. Termina nesta quarta-feira o prazo para o pagamento da taxa de inscrição dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O valor da taxa é de R$ 35,00 e quem não pagar até hoje não tem a inscrição confirmada. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro e a divulgação do gabarito está prevista para o dia 7 também de novembro. Mas o resultado final só sai em 28 de dezembro. Mudando de assunto, o Tela Periferia desta semana é sobre o músico Jeff Brown. Ele define estilo que tem como rasta pop rock e vai falar sobre isso. E quem gosta do reggae, quando me vê assim já tem certeza que eu vou estar apresentando reggae. Aí ela me chama, pô cara, deixa eu ver teu reggae e tal. Cara, não é um reggae, é um rasta pop rock. Rasta pop rock, mas o que é isso? Como é que é? Não, é um som que eu estou trazendo, é uma criação minha e estou apresentando aí na cidade. Mas assim, o envolvimento mais com a música aconteceu mais na adolescência, quando eu estava com 16 anos. Foi quando a minha irmã ganhou um violão de presente de aniversário de 15 anos. E eu aprendi a tocar nesse violão. E nesse mesmo período de tempo, ainda na adolescência, eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade para desenvolver sonoridades e para criar melodias, letras. Então eu começava a fazer algumas letras, já encaixava na melodia que eu fazia no violão. E tudo assim, foi tudo olhando as pessoas tocando, assim. Nunca fiz uma aula de violão, nada. Rasta pop rock, eu mesmo
coloquei esse nome, quando eu coloquei esse nome, eu fiquei pensando, cara, mas o que tem o rasta? Eu sou rasta, né? Porque o meu visual, a minha imagem é de rasta. O pop rock é o que está na minha música, mas eu tive a felicidade de associar algumas batidas de percussão, algumas batidas indígenas, que estão nas músicas de conotação jornalística, casadas com a bateria comum, que deu um som de rasta pop rock mesmo. As duas músicas que tratam do cotidiano, que são manchetes de jornais, uma delas fala do problema do transporte coletivo, o ônibus lotado. Ela fala bem assim: acordo bem cedinho, correndo para trabalhar, quase nem me arrumo, vou sair para não atrasar, com fome, sonolento, nem dá tempo de rangar, e no busão lotado, nem pensar em desmaiar. Socorro! Que tiveram as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, de 2004 a este ano. Aproximadamente 7 mil nomes foram listados e quase 200 são do Paraná. A maioria dos casos envolve presidentes de câmaras de vereadores, prefeitos e ex-prefeitos. E a Justiça Eleitoral é quem vai julgar os processos e decidir se quem está na lista vai poder se eleger nas eleições deste ano. E falando em eleições, a série de entrevistas com pré-candidatos traz hoje o pré-candidato Bruno Meirinho. César Deschamps Meirinho tem 30 anos e é solteiro. Bruno Meirinho, como é conhecido, é filiado ao PSOL desde 2005. Ele é formado em Direito e nunca ocupou algum cargo público. Foi candidato a prefeito de Curitiba em 2008, a deputado federal em 2010 e em 2012 ele concorre à eleição de prefeito em Curitiba. O número de assaltos a residências em Curitiba tem aumentado. Só em abril foram registrados 565 assaltos. Qual é a proposta do senhor para que a polícia melhora a segurança na cidade? Curitiba tem se tornado uma cidade cada vez mais violenta. Esses dados que você apresenta, Aline, mostram isso, e também um dado interessante, um dado, na verdade, muito alarmante, de que Curitiba mais do que dobrou o número de homicídios na última década. A gente acredita que, para enfrentar o problema da violência, é preciso investir em mecanismos de solidariedade, de associação das pessoas, né? Organizações comunitárias, associações de moradores, espaços culturais na periferia, são mecanismos que podem dar um novo sentido para a população e, a nosso ver, o efeito desse novo sentido, um sentido de futuro, é a prevenção e a diminuição dos índices de violência. Atualmente tem rodado em Curitiba um número muito grande de carros, principalmente no horário de pico, gira em torno de 1.200.000 carros. Qual que é a proposta do senhor para melhorar o trânsito em Curitiba? É preciso ter incentivos para o uso do transporte coletivo. Esses incentivos passam por melhorias na qualidade do transporte coletivo e até mesmo pela redução da tarifa, que nós acreditamos que pode ser mais baixa e pode caminhar para um procedimento de tarifa zero. É um programa que nós defendemos já mais a médio e longo prazo, a possibilidade de implantar a tarifa zero em Curitiba, quer dizer, de as pessoas poderem circular no transporte coletivo a um custo mais baixo progressivamente. Faltam profissionais na rede pública de saúde em Curitiba. Qual que é a proposta do senhor para mudar esse quadro na cidade? Curitiba pode investir mais na área social em geral, e a saúde considerando uma parte dessa política social de Curitiba. Como eu disse, Curitiba precisa de um projeto estratégico. Curitiba já se caracterizou por ter um projeto estratégico, por ter um projeto de futuro, e hoje ela está entregue a interesses imediatistas, interesses privatistas, interesses que somente se preocupam nos ganhos individuais, nos ganhos fragmentados, pessoais, privados, que a cidade pode oferecer, e não se preocupam com os ganhos da cidade como um todo. O investimento na saúde é um ganho para a cidade como um todo, é um ganho para o futuro. Pode aumentar os investimentos na saúde e pode controlar melhor os gastos da saúde. Existem gastos mal realizados nessas áreas sociais, mas Curitiba é uma cidade com muitos recursos. É a quarta cidade mais rica do Brasil, mas esses recursos ficam represados nesses processos de privatização, de má gestão dos recursos públicos. Quero dizer com isso,
a privatização de serviços de saúde por meio das OS, por exemplo, de organizações sociais, é muito problemático, porque não há um controle efetivo, um controle democrático do uso desses recursos. Atualmente, faltam mais de 23 mil vagas nas creches da capital. O que o senhor, como prefeito, vai fazer para mudar essa questão aqui na cidade? É preciso investir nas áreas sociais. Esse déficit que ocorre hoje na educação infantil, ele também ocorre em outros níveis da educação. Outras séries também sofrem com a falta de estruturas, de equipamentos para atender a demanda. No entanto, como em outros níveis da educação, se a criança não estiver matriculada, há uma responsabilização criminal até da prefeitura e dos pais. Esses outros níveis acabam tendo crianças na escola, em salas superlotadas, com os professores super sobrecarregados, estressados, sem condições de realizar o seu trabalho. Então existe um problema grave de educação em todos os níveis de déficit. É preciso ter mais professores, é preciso ter mais escolas. E você, sabe como acontece a convocação para ser mesário nas eleições? Confira na reportagem a seguir. Neste ano, em Curitiba, serão mais de 20 mil mesários. Apesar do TRE contar com a participação de voluntários, cerca de 80% do total é formado por eleitores convocados pelo tribunal. Primeiramente, o mesário recebe uma correspondência convocando ele a comparecer, ele comparece, é nomeado. Posteriormente, ele deve comparecer num treinamento para saber o que fazer no dia da eleição, né? E depois comparecer no dia das eleições no local de votação. A gente define previamente, né? Procurando sempre as pessoas mais jovens, né? As pessoas com escolaridade mais alta. E daí vai depender da realidade de cada bairro, vai compondo as mesas conforme os eleitores que a gente tem. O Tribunal Regional Eleitoral recebe para o treinamento os dois tipos de mesários, tanto aqueles que foram convocados para trabalharem nas eleições, quanto aqueles que são voluntários. Neste treinamento, eles recebem as instruções necessárias para desempenhar o papel de mesário no dia da eleição. O treinamento dos mesários de Curitiba acontece durante um período de aproximadamente 30 dias, quando nós convocamos os 15 mil mesários, aproximadamente 15 mil mesários para atuarem, né, para aprenderem as atividades que eles vão exercer lá no dia 7 de outubro, que é o dia da eleição. Eles recebem treinamento teórico através de um vídeo, através das orientações do instrutor, normalmente são 2 instrutores, e também tem um treinamento prático na urna eletrônica, onde a gente procura simular todas as situações da eleição. Uma vez que a convocação é recebida, a função de mesário se torna uma obrigação cívica para o eleitor. Qualquer justificativa para o não comparecimento deve ser analisada por um juiz. Mesmo com alguns benefícios garantidos para quem trabalha como mesário, a convocação não costuma ser bem recebida pelos eleitores. No começo não foi legal, né? Foi bem triste, assim, né? Perder um domingo, né? Você sempre acha que você vai perder um domingo. Mas chegando lá, conheci algumas pessoas que foram interessantes, assim, tornaram meu dia mais legal e não foi uma coisa monótona e totalmente chata. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu com chuva e muitas nuvens. Amanhã deve continuar chovendo na capital. A temperatura fica entre 12 e 19 graus. No litoral também chove o dia todo com céu nublado. A mínima é de 16 graus e a máxima de 22. E o Telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos sua companhia e estamos de volta amanhã. Até amanhã!